nossa aula é de número 3. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar. Então, olhem lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou deixar um tempinho para que vocês separem esse material e eu já volto. Crianças, materiais separados, então vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Vocês estão lembrados da história dos guardados da vovó? Que a professora Deia fez a contação da história para vocês. Estão lembrados? Depois nós fizemos, e analisamos alguns trechos do livro. Também fizemos um caça-palavras, onde vocês precisavam encontrar as fontes históricas. Vamos dar uma olhadinha quais eram as fontes? Mapas, fotos, vestimentas, ferramentas, esculturas, objetos, adornos e pinturas. Estão lembrados? Também vimos, que as fontes históricas nos ajudam muito a conhecer a nossa história. E vimos, algumas imagens, como as fotos podem nos auxiliar, a conhecer a nossa história, os documentos, objetos guardados, pela nossa família. Estão lembrados de tudo isso? E hoje, na aula 3, nós vamos continuar conversando sobre como é possível estudar o passado. Então, vou dar um tempinho agora para vocês copiarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. certinho aí? Copiou, colocou a data? Então, vamos em frente. Para
Para iniciar a nossa aula, eu trouxe um vídeo para vocês assistir. O vídeo se chama De Onde Viemos? Então, agora um tempinho para vocês curtirem o vídeo. Mãe, de onde viemos? Nossa família? Não, nós humanos. Bom, existem várias histórias que contam a criação do mundo e da humanidade. Povos diferentes contam a história sobre como o mundo e a humanidade surgiram de modos diferentes. Além das religiões, existe a origem humana, explicada por cientistas como eu. E como os cientistas explicam, mãe? A gente usa métodos científicos. Hoje, olhando o álbum de fotos, surgiu uma pergunta, não foi? Esse é um dos caminhos possíveis, observar e então fazer uma pergunta. Daí buscamos respostas fazendo testes para entender se essas respostas são verdadeiras ou falsas. Chamamos isso de hipóteses. Para testar as hipóteses, buscamos conhecimentos nos livros, nas trocas de saberes com populações tradicionais ou com cientistas que pesquisaram o mesmo assunto antes de nós. Também buscamos vestígios e fazemos experimentos. Quando os vários caminhos e olhares levam aos mesmos resultados, temos uma teoria. Como é o caso da teoria da evolução, que explica a origem das formas de vida que a gente conhece, incluindo os seres humanos. E como os cientistas sabem tanto sobre coisas que aconteceram há tanto tempo? Para estudar a evolução humana, por exemplo, precisamos entender melhor como vivem diferentes sociedades hoje em dia, analisando o corpo humano e estudando a história profunda e antiga da humanidade. Uau! Eu quero investigar nossa história. Mas, mãe, você ainda não me respondeu. De onde viemos? Tá bom, mocinha, mas agora é hora de dormir. Depois a gente conversa sobre a evolução humana, tá bom? Muito bacana esse vídeo, não é, crianças? Então agora a gente vai fazer parte a parte do vídeo, tá? Então, a primeira questão que eu tenho para vocês: qual a fonte histórica que aparece no vídeo? Vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão.
crianças, será que vocês lembraram qual é a fonte histórica que aparece no vídeo? Então, se você registrou aí no seu caderno que é um álbum de fotos, né, ou fotografias ou fotos, você acertou e está de parabéns. E agora eu tenho um desafio para vocês. Então, qual é o nosso desafio? Descubra outras fontes históricas. Então, crianças, eu vou colocar aqui a imagem, vou descobrir um pedacinho dessa imagem para ver se vocês acertam qual é a fonte histórica que está escondida ali. Tirei o primeiro pedacinho. Você já descobriu qual é a fonte histórica? Ainda não? Então eu vou tirar mais um pedacinho. E agora? Você já descobriu qual é a fonte histórica? Eu não acredito que tem criança que não descobriu ainda. Então, eu vou tirar mais um pedacinho. Agora ficou muito fácil, vocês não acham? Se eu tirar esse pedacinho, a gente já vai conseguir ver a imagem completa. E qual é a nossa fonte histórica? Se você disse mapas, muito bem, você está de parabéns. Então vamos para a nossa próxima fonte histórica? Olha lá, vou tirar um pedacinho para vocês descobrirem. Está fácil, não está, crianças? Mas lembrem que essa imagem que está ali escondida é uma peça dessa fonte histórica, tá? Então, vou tirar mais um pedacinho para ver se vocês descobrem. E aí, crianças? Qual é a fonte histórica que a professora Fran está falando? Olha lá, tirei um pedacinho. Vamos ver se vocês vão acertar.
escutei aí algumas crianças falando camisa. Realmente, a camisa faz parte, né, de uma peça da fonte histórica. Mas qual será o nome da fonte histórica que a camisa faz parte? Se você disse vestimenta, muito bem, você está de parabéns. Vamos para a nossa próxima fonte histórica? Olha lá, vou tirar um pedacinho. Crianças, vocês já conseguiram descobrir? Essa está um pouco difícil, vocês não acham? Então, vou tirar mais um pedacinho. Crianças, já descobriram? Ainda não? Não tem problema, vou facilitar um pouquinho para vocês. Agora ficou fácil, hein? Ok, então vamos ver se vocês acertaram. Então, é um machado, né? Que faz parte da fonte histórica ferramenta. Vocês estão espertos. Muito bem, parabéns. Agora, a nossa próxima fonte histórica. Vou tirar um pedacinho para vocês. Crianças, essa também está difícil, né? Eu vou dar mais uma ajudinha para vocês, tirando mais um pedacinho. Crianças, descobriram? Tá difícil ainda, né? Então, olha lá. E agora? Crianças, vocês descobriram? Então vamos ver do que se trata a nossa imagem, né? Qual é a nossa fonte histórica? E é a escultura, que é uma técnica utilizada por muitos artistas, certo? Então agora, nossa próxima imagem. Vamos dar uma olhadinha.
tirei um pedacinho. Nossa, essa está difícil, eu não consegui identificar ainda. Ok, vocês conseguiram descobrir? Não ainda? Então vou ajudar vocês. Olhem lá. Crianças, já descobriram? Acho que está fácil, né? Mas mesmo assim, vou tirar um pedacinho para vocês verificarem aí. Crianças, ficou muito fácil, né? É um chapéu. E será que os chapéus fazem parte de qual fonte histórica? O que vocês acham? Se você disse Adorno, muito bem, você está de parabéns. E a nossa próxima imagem, olha lá. Descobriram, crianças? Olha lá, mais um pedacinho. Crianças, conseguiram, não conseguiram? Vou dar aquela ajudinha. Tirando a última parte, olha lá, do que se trata, né? Qual é a fonte histórica que nós temos aqui? Se você disse pinturas, muito bem, você está de parabéns. Quando eu estava planejando essa aula, eu escolhi essa obra, né? E fiquei pensando, o que os alunos, né? Qual vai ser a interpretação dos estudantes? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem essa imagem e eu já volto conversando com vocês sobre ela.
crianças, o que vocês acharam da imagem. Eu consigo ver um mar e até um barquinho lá fora. Outras pessoas que viram essa imagem analisaram como uma montanha com lavas e outras pessoas falaram que é um céu. O que vocês acham? Fiquei curiosa para saber o que vocês interpretaram dessa imagem. Mas vamos continuar a nossa aula relembrando, né? Pensando no nosso vídeo que nós assistimos no começo. Então, olhem lá. Lembro que a menininha fez uma pergunta: como os cientistas explicam os fatos e as ideias? Olhem que ela está até com uma lupa ali, tentando investigar um pouquinho sobre aquela folha. E aí, o vídeo nos mostra que primeiro a gente levanta uma pergunta, né? Nós nos questionamos, vamos em busca de respostas. Quando nós estamos buscando as respostas, nós obtemos algumas hipóteses. E aí nós buscamos em livros, trocas de saberes com populações tradicionais, também conversa com outros pesquisadores se as nossas hipóteses estão certas ou não. Também nós verificamos os vestígios e os experimentos, né? Nós realizamos experimentos para ver se o que nós estamos pesquisando, o que nós estamos tentando descobrir está correto ou não. Então, crianças, agora eu tenho um desafio para vocês. Mas e as coisas que aconteceram há tanto tempo? Então, as coisas que já aconteceram no passado, os acontecimentos, como que nós descobrimos sobre esses acontecimentos? Um tempinho aí para vocês pensarem e responderem no caderno e eu já volto. Essa questão, eu trouxe a imagem que aparece no vídeo. Então, a antropologia, a arqueologia, a história são ciências que nos ajudam a entender, né, e compreender os fatos que aconteceram no passado. Mas, para isso, nós também usamos a mesma situação lá dos cientistas que nós vimos no começo. Primeiro, nós temos uma pergunta, buscamos respostas para essa pergunta, levantamos hipóteses, buscamos em livros, trocas de saberes com populações tradicionais, outros pesquisadores, chegamos a alguns vestígios e realizamos experimentos. Vou trazer aqui para vocês o que nós vimos nas nossas aulas anteriores, que eu até coloquei aqui, ó, relembrando. O historiador analisa objetos e texto, conversa com as pessoas para conhecer e estudar as sociedades em diferentes tempos. Estão lembrados disso? Continuando aqui, crianças, agora eu quero que vocês relembrem um pouquinho da história dos guardados da vovó. Vocês lembram que as personagens do livro eram a netinha e a vovó. E a netinha estava fazendo alguns questionamentos para a sua avó sobre alguns objetos guardados por ela, né? Por exemplo, as fotos, os colares, as cartas que o vovô guardava, né? E no vídeo que nós assistimos hoje, a menininha, a personagem, né, menininha, estava perguntando para sua mãe algumas coisas relacionadas ao o que acontece
acontece, né? Para descobrir alguns questionamentos dela. Então agora eu tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: agora você vai ser um pesquisador. E aí você vai realizar a seguinte entrevista. Então você vai colocar no seu caderno esses itens, vai pesquisar, vai registrar o nome da pessoa que você vai estar entrevistando, qual é a idade dessa pessoa, se essa pessoa possui algum guardado, qual é o guardado que ela possui e qual é a história desse guardado. Certo, crianças? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem essas questões no caderno, depois um tempinho para vocês realizarem essa atividade. Tudo certo aí, crianças? Tudo copiado? Então agora é aquele momento que você vai perguntar aí para o seu familiar sobre essas questões, né? Você vai entrevistar o seu familiar. Um tempinho para essa entrevista.
Tudo certo aí, crianças? Conseguiram concluir a entrevista? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois vocês continuam aí com calma. Agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula!